O Porduca é um projeto que visa tirar a galera da rua, assim. Porque a nossa intenção não é vir aqui na Praça da Sé e, de uma certa forma, alimentar as pessoas e ir embora para casa. Porque amanhã elas vão passar fome de novo, sabe? Então, o nosso intuito maior aqui é dar uma assistência espiritual e procurar as pessoas que podem ser ajudadas. Aí a gente acaba tirando essas pessoas da rua, dando sabe, uma moradia, uma vida digna, sabe? Ajudar essa pessoa de uma forma cidadã mesmo. Esse projeto surgiu pelo Clube de Jovens da Operação Resgate da Igreja Central Paulistana. Eles começaram a fazer o Porduca não no intuito de falar com os moradores, foi no intuito de se encontrar, de encontrar os amigos que não se veem na semana. E aí eles começaram a fazer esses encontros, e aí chegou um outro pessoal de outra igreja e quis envolver os moradores de rua, porque eles chegavam, olhavam pra gente, nossa, o que vocês estão fazendo aqui? E aí a gente começou a envolver os moradores, que começaram a perguntar o que a gente estava fazendo, e a gente começava a conversar com eles, e a gente veio a ideia, que tal a gente fazer um culto, fazer um culto cantando música e tal, e depois dar alimento para eles, porque eles reclamavam muito de que estavam com fome. Então a gente pensou nisso, e aí que ficou, tá até hoje. Eu sou adventista desde criança, mas a gente sempre ficou muito dentro da igreja. E esse projeto vem mostrar pra gente que a gente precisa sair um pouco das bases da igreja. E existem pessoas fora da igreja que precisam do amor de Deus, precisam às vezes de um calor humano, de uma palavra, de um gesto. Eu acho que isso mudou para sempre a minha vida. Eu não consigo me ver longe de um projeto como esse. Sabe, se você tem o desejo de dar um apoio, de ajudar, poxa, esse é o lugar. Vem aqui, você vai encontrar aqui o verdadeiro cristianismo, sabe? Porque eu encontrei a essência do cristianismo nesse local. Até então, a minha vida cristã era meio, sei lá, era uma vida meio simplista, sabe? Era uma vida meio rotineira. Depois dessa realidade, depois que eu comecei a enxergar o que é a realidade humana e comecei a lutar por essas pessoas, nossa, eu comecei a enxergar um outro lado do cristianismo, o lado que Cristo ele nos ensinou. Eu comecei a participar do Porduca quando uma amiga minha me convidou para vir aqui, porque eu batizei faz pouco tempo, eu comecei na igreja há pouco tempo. E uma amiga minha convidou em janeiro. E aí eu vim a primeira vez e nunca mais deixei de vir. A gente não acaba só ajudando os moradores, a gente acaba ajudando os jovens que não são adventistas. E então nosso intuito é levar pessoas para Jesus. O Abel, ele é um morador de rua, ele mora aqui mesmo, aqui na Praça da Sé mesmo. Quando eu vim para o projeto, na primeira sexta-feira, ele grudou em mim. E aí a gente ficou conversando, ele estava já maltrapilho, muito com cheiro de álcool, bêbado. Eu perdi minha família, um casamento de 18 anos veio a ser destruído, aí depois eu me envolvi com drogas, essas coisas todas aí, não tive força de voltar e nem buscar minha família novamente. Aí foi que eu fui só cada vez me afundando mais e chegou a esse ponto que eu perdi contato com a minha família e fiquei em situação de rua. E aí, na hora, Deus começou a tocar no meu coração para conversar com ele. E ele falou que ele queria mudar de vida, ele precisava de roupa para ir para a igreja. Quando eu cheguei na igreja lá, no sábado passado, eu vi uma coisa diferente, que foi gente que me acolheram. Um amor, uma união, pessoal que quer resgatar a gente, que principalmente eu em situação de rua, é difícil. Olha, no começo, quando eu me aproximava dessas pessoas com uma realidade diferente da minha, de uma certa forma eu sentia uma aversão.
Só que eu comecei a fazer só para mostrar para as pessoas que eu era bonzinho, só para mostrar para as pessoas que eu era, sabe? Mas depois, com o tempo, eu fui começando a enxergar o valor dessas pessoas. E aí eu comecei a me aproximar e comecei a enxergar, sabe, uma história diferente da outra, e comecei a entender o porquê que as pessoas elas estão aqui. E aí comecei a me apaixonar, não só pelo projeto, mas pelas pessoas que fazem desse projeto algo real. Eu sinto um prazer imenso de participar do Porduca, de conversar com os moradores de rua, porque é algo que eu nunca vivi e é algo que, nossa, é a melhor coisa começar o sábado com eles. Esse projeto mudou, primeiramente de tudo, a minha vida espiritual, porque aumentou muito a minha fé, porque às vezes, e minha gratidão também, porque às vezes a gente reclama muito da vida, e aí quando eu vim aqui, vi a situação dessas pessoas e vi essas pessoas falando de Deus pra mim, que foi como o caso do Abner, eu falei, não, tá... Isso sim, isso aqui é Deus agindo, esse é o trabalho de Deus e essa é a missão que a gente tem que ter pra gente. Foi o que Jesus pediu, né? E aqui na rua, eles vêm aqui fazer um culto, uma reunião, e eles trazem uma alimentação para nós. Então, através de nós, interessados, não era nem no culto, era na alimentação. Então, nós fomos se aconselhando. Tudo começou com um jovem denominado Jorge Zons, o Didio, que na época, em julho de 2012, lecionava Sociologia no Colégio Adventista da Liberdade. Privilegiado com vigor, esperança e sonhos, peculiaridades da juventude, Didio, indignado com a desigualdade social que é intrínseca ao nosso país, resolveu se mobilizar e mobilizar jovens a mudar o mundo de alguns queridos seres humanos que fazem parte de uma classe social esquecida, ignorada e invisível, os moradores de rua. Ele também possuía o objetivo de evangelizar alunos não adventistas, já que este era apaixonado pela mensagem bíblica e por seus alunos. O projeto Porduca não teve desde o início esse formato atual, sofreu diversas mudanças ao longo de sua história, e a seguir vocês conhecerão um pouco sobre esse enredo. No primeiro evento, houve distribuição de livros missionários na Praça da Sé, com direito a muitos jovens alunos, faixas com frases de impacto, música, diálogo com os moradores locais e muita esperança transbordando o coração de todos. E foi acordado que o evento aconteceria com a frequência de uma sexta-feira por mês e implementariam a distribuição de cobertores, pois era inverno. Esse modelo durou cerca de 3 meses e em uma das edições, o Clube de Jovens Pedra Angular da Vila Guarani preparou uma sopa vegetariana para ser distribuída ao final do culto, juntamente com os cobertores. A sopa fez muito sucesso entre os beneficiados, encorajando alguns jovens a repetir a ação, que é extremamente trabalhosa e necessária. O grupo que coordenava os eventos ficou desgastado com a rotina e discutiram a possibilidade de cancelar o projeto. Porém, jovens que não eram tão evidentes, mas admiravam e acreditavam muito no projeto, resolveram assumir a liderança, a fim de não deixá-lo se findar. Estes jovens eram Raquel Durans, do Pedra Angular, e Vitor Pastuzac, do Resgate. Eles combinaram de preparar pregações curtas que se voltassem às pessoas em situação de rua e visitantes não cristãos, que eram muitos também. Alguns convidados previamente e outros que, ao passar pelo evento, se interessavam e acabavam permanecendo até o fim, tornando assíduos. A frequência dos encontros aumentou, sendo agora quinzenal. Foram entregues cerca de 100 lanches por evento durante os próximos meses. A coordenação obteve diversas formações ao longo de sua existência, sendo que em grande parte do tempo, quem a compôs foram os jovens Raquel Durans, Natália Tioso, Thiago Araújo, Eric Ferreira, Raquel Medeiros, Bruna Lindoso, Brian Nakazato e Jefferson Lunieri. É muito difícil selecionar alguns nomes para representar o projeto, mas esses nomes realmente foram de extrema importância para que o Porduca atual e suas conquistas, renome e solidez. A equipe citada acima decidiu que o Porduca aconteceria em todas as sextas-feiras do mês, fazendo chuva ou sol, frio ou calor, e decidiu que a Praça da Sé e seus moradores precisavam deles e eles ainda mais dos moradores, pois era necessário tornar o invisível visível. A partir daí, muitas dificuldades surgiriam, mas em nenhuma sexta-feira, os hóspedes daquela praça, protagonistas de histórias dantescas, deixariam de receber uma palavra amiga, oportunidade de mudar a vida e a alimentação.
O objetivo do Porduca é tornar o invisível visível, levar o reino de Deus para aqueles que não são enxergados pela sociedade e também mostrar possibilidades de ressocialização. Com a ajuda de Deus, já foram tiradas mais de 200 pessoas que se encontram em situações de rua, famílias inteiras que alcançaram o sonho de ter um lugar para morar. Departamentos em geral. Missionário. Arrecadação de donativos. Ministério de Louvor. Teatro. Confecção de alimentos. Recepção e segurança. Equipe de oração. Comunicação e mídia. Doações de alimentos. São doadas cerca de 400 refeições por semana, como sopas e lanches que são preparados pela coordenação do Porduca e igrejas participantes do projeto. As cestas básicas são doadas para as famílias carentes cadastradas no projeto. Cobertores e roupas. Através de campanhas, recebemos doações e doamos todas as sextas-feiras conforme a necessidade de cada um. Medicamentos. São doados mediante receita médica. Passagens. Para imigrantes de volta à sua cidade natal, entramos em contato com as suas famílias, dando o suporte necessário ou o que estiver ao nosso alcance devido à distância. Existem líderes preparados para o contato pessoal com os moradores e famílias interessadas em um auxílio maior. Objetivos ainda não alcançados. Ter uma casa de apoio para o auxílio dos moradores com os seguintes serviços: refeições diárias, classes de estudo bíblico, assistência psicológica e ambulatorial, especialistas em dependentes químicos, abrigo.